Olá, meus alunos, como vai vocês? Espero e torço, que estejam todos bem. Ainda devido à pandemia, estamos tendo as aulas remotas, mas são aulas feitas com muito carinho, com muito cuidado, para que vocês não fiquem aí sem os conteúdos, na aula de hoje, nós vamos falar sobre algo que é muito essencial, e que muitas vezes assusta os alunos do segundo e terceiro ano, que é a dissertação, Nós sabemos que quando chegamos nesse período de final de ano, os alunos do segundo e do terceiro ano ficam desesperados, o tempo todo perguntando: professor, vai cair dissertação? O que cai, no Enem, o que cai nos processos seletivos, o que cai, nas provas, até mesmo de concursos, para alunos que terminam o segundo grau e querem aí prestar um concurso. Bom, na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre a dissertação, e vamos aprender conceitos e dicas essenciais para a produção de textos claros e eficazes. Isso é muito bacana. Nós vamos identificar e utilizar os elementos da coerência e da coesão para o equilíbrio na relação entre os termos estruturais da dissertação. Olha que bacana, Aí nós vamos acabar com um friozinho na barriga que todo aluno, tem ao fazer a sua dissertação. A primeira coisa na dissertação, se for a escolha do aluno, escolha um tema atual, sobre o tema, escolha um tema atual, algo assim onde você consiga manusear o assunto, nós acreditamos que tem muitos lugares, como no Enem ou como alguns processos seletivos, onde eles te dão, esse tema. Então você precisa já ir lendo revistas, jornais, procurando pesquisar sobre os textos dissertativos, procurando ler textos dissertativos argumentativos e até mesmo outro tipo de texto, que vai aí te direcionar, você vai saber o que é um texto, já nas aulas a gente vem explicando sobre esses textos. Bom, o que é um texto dissertativo? Eu trouxe aqui para vocês que é o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto, é o princípio. O texto dissertativo não está preocupado com a persuasão, ele está preocupado em transmitir o conhecimento, sendo, portanto, um texto informativo. No texto dissertativo, como eu estou explicando aqui, é um texto que ele vai trazer informações sobre aquele assunto. Ele não está preocupado em te convencer, ele não está preocupado em colocar dentro da sua cabeça, que aquilo é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Ele está preocupado em te informar, Eu digo te informar no caso dos leitores, Aqueles que vão ler, que vão avaliar o seu texto. Elementos para um bom texto dissertativo. Quais seriam esses elementos, Eu acredito muito que seria a coerência e a coesão. O texto que ele não é coerente, que ele não tem a coerência entre as suas partes, ele será aí naturalmente anulado, Ele precisa ter essa lógica entre as ideias, As suas ideias precisam ter a mesma lógica. Não adianta eu começar o texto falando de um assunto, positivamente, e no final eu estar discordando com aquilo que eu estou falando. Isso não pode acontecer, nós precisamos ter coerência e coesão também, estar ligado, ter uma conexão, uma harmonia entre os elementos, entre as ideias, elaborar um texto dissertativo, nós precisamos informar, mas de uma forma ligada, de uma forma conectada, começar o texto falando do assunto de uma forma e terminar falando de outra, gera aí uma confusão, Gera aí um desentendimento. Então é necessário que esteja a coerência e a coesão.
É bom, meus alunos, uma coisa muito importante também que nós observamos, né, como professores, é os verbos, a linguagem, o período, a estrutura desse texto dissertativo, né? Como seria? Ah, professora, mas como? Então, é necessário que esse texto, ele deve estar em terceira pessoa do verbo. Ele sempre vai se referir a ele, a ela, a eles, a elas. O texto, ele sempre começará em verbos, né? Se referindo à terceira pessoa. A linguagem ela é bem formal, nós precisamos obedecer à gramática, né? Nós precisamos ter um vocabulário acadêmico. Então, desde já na linguagem, excluam as gírias. Não existem gírias no texto dissertativo, não existe uma linguagem popular. Existe uma linguagem acadêmica, uma linguagem mais fechada, uma linguagem mais formal, né? A estrutura também é muito importante para um texto dissertativo, né? Os parágrafos, ele deve estar muito bem alinhados, né? Nós temos aí uma divisão no texto dissertativo. Todo texto dissertativo ele tem a introdução, como todo texto, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Aí você vai ficar escrevendo duas laudas? Não. Um texto dissertativo, né, na maioria das vezes em processos seletivos, no Enem, em concursos, né, você terá aí no mínimo 15 linhas ou 35 linhas, no máximo 35 linhas, né? Na maioria das vezes, é o que o Enem, né, que para nós do terceiro ano hoje é muito importante, na maioria das vezes é o que eles exigem, de 15 a 35 linhas. Então você tem que ter um argumento muito minucioso, né, mas muito eficaz, algo assim que vai te trazer um texto onde você não fique prolongando muito, onde você não fique enrolando muito, onde você vá diretamente no seu objetivo. Mas nós temos que lembrar que existe uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ok, terceiro ano? Aí eu trouxe aqui para vocês um esquema básico da dissertação. Como eu acabei de dizer agora, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? Isso é fundamental. Todo texto, né, tem que ter essa introdução, esse desenvolvimento e essa conclusão. Bom, também trouxe informações, né, sobre a introdução. O que é uma introdução, professora? Você deve estar aí na sua casa se perguntando. A introdução é o primeiro parágrafo, onde você deverá expor o problema e o caminho a ser seguido no texto. Para expô-lo, você deve defender algum ponto de vista a respeito deles. Lembra que no início eu falei? Você escolhe o seu tema, você defende o seu tema e você informa, né? É como você pegar o assunto sobre a pandemia, por exemplo, né? Você vai colocar, né, o seu ponto de vista, você vai expor o seu ponto de vista. Isso na introdução você já pode, no primeiro parágrafo, né? Você deve expor o problema e o caminho a ser seguido no texto para falar sobre esse problema. Essa é a introdução. O desenvolvimento, meus alunos, que é algo muito importante também, mas lembrando, se na introdução você já não expor, né, o caminho que você quer seguir na elaboração do seu texto dissertativo, fica complicado de entender o desenvolvimento. E o desenvolvimento é o lugar onde se encontram os argumentos, né, as opiniões, as estatísticas, os fatos, os exemplos, e é aquilo que nós apresentamos, né? Você deve sempre direcionar para um lado a questão, né? É a visão, a opinião, né, específica,
que deve ser muito bem pensado. Ao darmos a nossa opinião no texto, nós temos que pensar, nós temos que manusear muito bem a nossa opinião, e ela tem que ser específica, para que não possa fazer, para que possamos fazer um bom argumento, né? Ou exposição. Não adianta eu impor a minha opinião no texto se eu não tenho um bom argumento, né? Uma boa argumentação. É uma boa defesa, né, daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou expondo. Então, precisa ter muito cuidado, né, nessa questão do texto aí, na dissertação. O desenvolvimento é aonde você vai argumentar, é aonde você vai trazer exemplos, fatos, né? Eu gostaria muito de ler um texto dissertativo de vocês, alunos do terceiro ano. Quem puder, até me enviar aí por e-mail, né? Aí vocês têm o meu e-mail, e eu gostaria que vocês me enviassem por e-mail o texto dissertativo de vocês. Bom, e por fim, nós temos a conclusão. Nossa, algo muito fundamental. Não adianta a gente introduzir, desenvolver, se não chegamos a lugar nenhum. Então, aqui na conclusão, olha aqui que eu trouxe para vocês. Nós ainda estamos, né, sem a lousa, estamos, né, sem um material específico para dar as nossas aulas, mas eu acredito que vocês tenham entendido aí aonde nós queremos chegar. Bom, aqui você deixa claro na conclusão o objetivo da sua dissertação. Expõe o ponto de vista defendido e a conclusão, né? Da sua exposição, de uma forma assim bem bacana, você arremata todos os seus argumentos, né? Utilizados durante a construção do seu texto, né? Olha, você traz assim de uma forma bem fundamentada, bem arrematada, né? A defesa dos seus argumentos. Por quê, né? Como você chegou nessa conclusão, né? Muitas vezes nós expomos o que fazer também, né, para chegar nessa conclusão. O que lemos, o que fazemos, o que vimos, né, para chegar à conclusão do nosso texto. Então, é muito bacana, e eu gostaria assim que vocês prestassem muita atenção, que vocês pesquisassem também, não ficassem presos só aqui na minha explicação, mas que vocês pesquisassem aí na sua casa, na internet, né, no Google, lá, como fazer uma boa dissertação. Se preparem para o Enem, se preparem para os processos seletivos, né? Tem empresas, né, que contratam jovens como nós, né, que estamos aí saindo do terceiro ano, e aí essas empresas colocam, né, alguns textos também dissertativos. Nós precisamos prestar muita atenção. O Enem vem aí, né? Espero que vocês estejam assim preparadíssimos, né? Foquem nos textos dissertativos, aprendam mais sobre o texto dissertativo, pesquisem, leiam, né? O texto dissertativo argumentativo, né? Ele já tem a função de persuadir, né? Como eu disse, a dissertação ela não tem, né, esse intuito de persuadir, ele quer te informar. Já o texto dissertativo argumentativo, ele quer te persuadir, ele quer, né, colocar aí o que ele que é certo, aquilo que ele quer dizer, né? Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, que vocês sejam assim, agraciados mesmo. Com fé em Deus, tudo isso vai passar. Lembrando, terceiro ano, introdução, desenvolvimento, conclusão, coerência, coesão, verbos, linguagem, estrutura, tudo isso faz parte do nosso texto dissertativo, né? E nós precisamos estar ligados em todas as informações. Vejam jornais, leiam revistas, assuntos atuais. São esses os parâmetros nos quais precisamos para fazer uma boa dissertação. Até mais ver, meus alunos. Que Deus abençoe vocês. Muita saúde, muita paz.